começando em casa. Praticamente tudo começa em casa, não é? A vida começa em casa. O amor começa em casa. O perdão começa a ser praticado em casa. O cuidado mútuo, o cuidado entre todos, começa em casa. A gente aprende a cuidar no lar. A educação começa em casa. O respeito pelos outros, a obediência, a convivência gostosa, harmoniosa. Mas a vida cristã, de modo muito especial, começa no lar. Aqueles momentos de oração em família, os estudos da palavra, as devoções, os cantos. Como é gostoso esse tempo de devoção em casa, devoção no lar. O Lutero já dizia nas suas pregações que em cada lar devia haver um altar. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão as pessoas tentam construir um lar. Tudo começa em casa. E foi assim que Jesus começou o seu ministério, em casa. Ele volta para Nazaré. Antes de ir para o mundo, ele vai para Nazaré, para sua casa, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos. E começa ali. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero convidar você para a gente dar um pulinho ali na cidade de Nazaré, na pequena Nazaré, e aprender com esse texto, com essa palavra tão especial. Entre 3 destaques que eu quero dar nessa mensagem, o primeiro está justamente no primeiro versículo que a gente leu. Versículo 1 diz que Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Jesus começa em Nazaré, esse é o destaque. Jesus começa o seu ministério na cidade onde tinha morado por tanto tempo. Só para refrescar a nossa memória em relação a alguns aspectos importantes da cidade de Nazaré, quando Maria recebe o recado do anjo de que seria a mãe de Jesus, ela morava em Nazaré, estava em Nazaré, na cidade de Nazaré. Só que Jesus não nasce em Nazaré porque tinha que cumprir uma profecia de que nasceria lá em Belém, um lugarzinho ainda mais humilde, mais simples. Se Nazaré era uma cidadezinha pequena, Belém era pequena demais. Tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar. Lembram dessa profecia? Bom, logo depois de Jesus ter nascido, ele tem que fugir, vai nos braços do papai, fugido para o Egito provavelmente, porque o Herodes queria matar as crianças com menos de 2 anos, tentando chegar em Jesus, tentando acabar com a vida de Jesus logo de cara. Jesus era uma ameaça para Herodes e para o mundo. Então, Jesus vai no colinho do papai, fugido, junto com a mamãe, lá para o Egito. Lá eles ficam uns 3, 4 ou 5 anos, ninguém sabe ao certo. Depois que muitas crianças morrem, com menos de 2 anos, por causa da ordem que o Herodes deu. Depois que o Herodes morre, já não é mais uma ameaça, então Jesus volta com o papai José e com a mamãe para a cidade de Nazaré. Jesus então vai viver em Nazaré o resto da sua infância, toda a sua juventude, toda a sua adolescência, toda a sua juventude, só vai sair dali quando completa 30 anos e vai começar oficialmente o seu ministério. Bom, de repente Jesus chega nos 30 anos e vai sair de casa. É hora de começar a sua vida fora de casa, vai começar sozinho. Lá em Cafarnaum ele vai viver praticamente todos os seus dias de ministério, mais ou menos uns 3 anos, vai morar com Pedro, com a sogra de Pedro, você conhece bem essa história, mas ele não vai para lá, não vai começar lá antes de ser batizado no Rio Jordão, do outro lado do Jordão, significa que ele foi batizado lá na Jordânia. Depois ele vai ser tentado, vai ser levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo durante 40 dias, lá no deserto da Judéia, perto de Jericó, e só então ele vai começar oficialmente o seu ministério. E aqui está um detalhe muito importante. Logo depois que Jesus chama, se você quiser folhear os textos para trás, você vê que Jesus chama algumas pessoas para que fiquem mais perto dele, são os seus discípulos. São 12 discípulos que ficam mais próximos, são os apóstolos. Ele então começa e vai começar em casa. O texto diz que ele está com os seus discípulos ali. E é interessante que ele vai começar
praticamente começar, está no início do seu ministério. Ele tinha feito algumas coisas aqui e ali, mas ele vai começar na sua casa. Antes de ir para os judeus, porque ele vem primeiro para os judeus, a palavra de Deus diz isso, ele veio primeiro para cuidar dos judeus, do seu povo. Antes de ir para os judeus oficialmente, cuidar dos judeus, antes de ir para os gentios, para fora do povo de Israel, para fora dos limites da terra de Israel, antes de pregar arrependimento e mudança de vida para o povo judeu, para o seu povo, antes de pregar arrependimento e mudança de vida para as pessoas de fora, para os não judeus, para os gentios, ele vai começar na sua casa. Ele vai voltar para Nazaré, vai voltar para sua família, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos, porque ele quer começar ali. A mudança precisa começar no lar, naqueles que são mais próximos, mais chegados. Jesus quer transformar primeiro a sua casa, primeiro o seu lar, primeiro os seus irmãos, primeiro os seus amigos, primeiro a sua cidade. É por isso que ele começa ali. Não é demais isso? Aí vem o segundo detalhe interessante do texto, versículo 2. Jesus está diferente, está mudado. As pessoas nem reconhecem Jesus, mesmo que ele tenha saído por um pouco e já tenha voltado. Diz lá que no sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos dos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem essa sabedoria? Como é que ele faz tantos milagres? Bom, se antes Jesus era o menino Jesus ali na cidade, que tinha crescido ali, à vista de todo mundo, se antes ele era um jovem carpinteiro que ajudava o papai na marcenaria, se antes ele era o filho de Maria, conhecido como filho de Maria, conforme diz o versículo 3, a tradição diz que nesse contexto Jesus já não tinha mais pai, o José já tinha morrido. Se antes ele era mais um dos homens que circulavam na pequena cidade de Nazaré, agora Jesus está diferente. Jesus está irreconhecível. Agora Jesus, na verdade, ele vem se apresentando diferente, ele vem se apresentando como Deus. É isso que Jesus inclusive vai dizer naquele texto que ele lê na sinagoga. Ele está na sinagoga que frequentou há tantos anos. Agora ele vai ler um texto, conforme o texto de Lucas, o mesmo evangelho, lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21, olha o que Jesus vai ler, uma profecia de Isaías, de 700 anos antes. Jesus leu assim: Deus me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Estou aqui, chegou o tempo, eu vim salvar o meu povo, o povo todo, a começar pelos da minha casa. Versículo 21 ainda de Lucas 4, hoje se cumpriu esse trecho das escrituras que vocês acabam de ouvir. Eu estou aqui, Deus me mandou para cá, para cuidar de vocês, cuidar das feridas, das dores, mas especialmente cuidar dos corações, do relacionamento de vocês comigo, com o próprio Deus. Jesus de fato está diferente. A aparência talvez não tenha mudado, talvez ele estivesse usando naquele dia uma roupa que ele usou outras vezes, cabelo mesmo, a voz igual, mas Jesus está diferente. Ele é o único ser humano na face da terra revestido do total poder divino. Não há outro, ele está lá em Nazaré agora. É o único homem-deus em todo o mundo, em toda a história. O apóstolo Paulo vai dizer isso muito bem na sua carta, a carta que escreve à igreja de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, eu gosto muito desse texto. Olha o que o Paulo vai dizer: Deus exaltou Jesus sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas é claro que as pessoas estão confusas, por um lado animadas, eufóricas, estão boquiabertas com esse Jesus, com o jeito como ele fala, com a eloquência, com o poder que ele tem na fala. Todo mundo estava arrepiado quando ele lia as escrituras sagradas, mas por outro lado estão assustadas, estão duvidosas, resistentes a tudo que Jesus dizia, porque afinal de contas ele era dali, ele cresceu em Nazaré, morou ali durante praticamente 30 anos.
desde os 3, 4 ou 5 aninhos. Ele frequentou aquela sinagoga por quase 30 anos, mas nunca tinha acontecido em todo esse tempo o que estava acontecendo agora. Jesus está diferente. Essa é a razão porque as pessoas no versículo 3 vão dizer: por acaso ele não é o filho do carpinteiro, o filho da Maria? Não é o irmão do Tiago, do José, do Judas, do Simão? Suas irmãs não moram aqui? As pessoas talvez tivessem comentado que não está no texto sagrado, mas esse menino não jogava bola aqui, não andava de bicicleta, não soltava pipa, não andava sobre as águas aqui na cidade. Todos estão impressionados com tudo aquilo que Jesus estava dizendo, com a eloquência, com a sabedoria de Jesus, com o poder de Jesus, mas à medida que as pessoas o identificavam como sendo dali, da sua cidade, daquele lugar, tendo crescido ali, sendo da família do fulano, do José, da Maria, irmão do fulano, à medida em que eles identificavam Jesus como sendo dali, eles ficavam frustrados, eles ficavam decepcionados. A ponto de, conforme Lucas, depois você pode conferir, capítulo 4, versículo 29, o povo da cidade se revoltar contra esse cara que estava se apresentando como Deus. Eles pegam Jesus e tentam jogar Jesus do monte da precipitação, e fica lá em Nazaré. Mas Jesus, de repente, desaparece no meio do povo, e ninguém consegue jogar ele lá de cima para baixo. Queridos, Jesus vai dizer no versículo 4, que um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. O fato de Jesus ser dali, de Nazaré, da família conhecida, pessoa simples, conhecida de todos, cidade pequena sabe como é que é, todo mundo sabe quem é todo mundo. Isso se tornou uma grande barreira para a mensagem que Jesus trazia, para o momento em que ele vai se apresentar para a cidade como sendo Deus, aquele que veio curar e curou, mas sobretudo para aquele que veio perdoar os pecados e salvar aquela gente. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, vai dizer que a mensagem de Jesus é loucura para muita gente, e é loucura também por causa da simplicidade, por causa da singeleza. Imaginem só um Deus que seja de Nazaré, um Deus que seja filho de um carpinteiro, um Deus que tenha nascido numa manjedoura, num curral, um Deus que tenha morrido numa cruz, um Deus que venha pregar aí perdão, reconciliação, amor. É a simplicidade da mensagem, é a simplicidade do Salvador, a simplicidade de Deus estava comprometendo, as pessoas identificando Jesus como sendo dali, não estavam recebendo essa mensagem. Que loucura, imagina, ele não pode ser Deus, a gente viu ele crescendo, ele é daqui, não é possível, isso não é verdade. Houve uma resistência enorme, os irmãos desprezaram Jesus, disseram para Jesus ir pregar essa mensagem em outro lugar. Cara, vai para outro lugar, ninguém vai te querer, todo mundo te conhece aqui, cara. E aí vem um último detalhe do texto, que está no versículo 3, que a gente acabou de ler. O texto diz assim: ele não é o filho do carpinteiro, da Maria, irmão do Tiago, José, Judas, Simão? As suas irmãs não moram aqui na cidade? Por isso ficaram desiludidos com ele. Jesus começa na sua família, começa o seu ministério na sua família. Esse texto revela um Jesus muito família, um Jesus preocupado com a sua casa, com seus irmãos, com seus amigos, com seus parentes dali, com a cidade de Nazaré, mas especialmente preocupado com a vida espiritual de todos. É por isso que Jesus começa ali, porque Ele quer começar na sua casa. Antes de ganhar o mundo, Jesus quer ganhar a sua casa, a sua família. Antes de salvar o mundo, Jesus quer salvar a sua casa. Pelo menos oferecer a oportunidade de uma nova vida. Antes de oferecer para o mundo inteiro, para os judeus e depois para os gentios, Ele quer oferecer para a sua casa, para os seus irmãos, para os seus amigos dali, para as pessoas que moram naquela sua cidade onde Ele morou por tanto tempo. Ele quer dar essa oportunidade. Jesus quer que o seu perdão, o seu amor e a sua paz sejam experimentados antes de tudo, antes de um mundo conhecer o seu amor, o seu perdão, a paz que só Ele pode dar. Ele queria que isso fosse experimentado pelos da sua casa, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pela sua cidade.
Mas Jesus não começa o ministério na sua casa ou na sua cidade sem pensar em ir além. Jesus está pensando em daqui a pouco ir além. Ele vai para Samaria, ele vai para Gerasa, vai para Tiro, Sidom, vai para fora da terra de Israel, ele vai para Porto Alegre, ele chega em Brasília, em Cristalina, ele chega em São Paulo, ele chega em Nova Venécia, onde está a Dona Iris, a minha mãe, ele chega em Santo Ângelo, ele chega onde está o povo, onde as pessoas estão, ele chega no mundo inteiro. Mas Jesus começa pela sua família, pela sua casa, porque ele queria chegar na sua casa. Ele começa na casa dele, na família dele, porque ele queria chegar na nossa família. Começa lá, mas queria chegar aqui. Jesus começa pensando que o seu amor, o seu perdão e a sua paz deveriam chegar também no seu lar. Ele, quando vai lá para a sua casa em Nazaré, ele vai pensando em trazer para a sua casa, para o seu lar, hoje, aqui, prazer, harmonia, alegria, vida para o seu lar. Jesus estava pensando na sua alegria hoje, em voltar para casa todos os dias, no final do dia, encontrar um sorriso largo, braços abertos, brilhinho nos olhos, um lugar gostoso para se estar, os melhores sentimentos. Jesus, quando volta para sua casa, estava pensando na sua casa, no seu lar. Quando volta para a casa dele, estava pensando no que aconteceria na sua casa aqui hoje. O quanto seria legal você voltar para sua casa e ter todo esse amor, ter todo esse carinho, ter toda essa alegria dentro do seu lar. Então, queridos, hoje, exatamente hoje, Jesus passa por aqui, passa nessa igreja, passa aí na sua casa, onde você está, para abençoar o seu lar, para permitir um recomeço no seu casamento, para permitir um recomeço na sua relação com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus amigos, com o seu bairro, com a sua cidade, com a sua família e com os seus queridos. Essa palavra de Deus, ela é cheia de poder. Essa palavra de Deus não volta vazia. A gente sabe que lá, quando Jesus foi para casa pela primeira vez, para começar o seu ministério, houve uma resistência da cidade inteira, mas houve resistência também da sua família. Os seus irmãos desprezaram Jesus, debocharam dele. Cara, vai para outro lugar que a gente conhece, sabe quem você é. Mas a gente sabe pela Bíblia, pela história da Bíblia, que no final do ministério de Jesus, os irmãos de Jesus também o aceitaram como o seu Senhor e Salvador, o receberam como o próprio Deus das suas vidas. Agora Jesus não é apenas irmão, mas Jesus é o seu Salvador, o Salvador dos seus irmãos. Tudo começou naquele primeiro encontro, quando Jesus vai começar o seu ministério, lá na sua cidade, lá na sua família, lá na sua casa. Que demais, né? Praticamente tudo começa em casa. Possivelmente você tenha aprendido em casa a falar. Possivelmente você tenha começado a andar na sua casa, na sala da casa, os primeiros passos. Possivelmente você tenha aprendido muita coisa em casa. É primeiramente na nossa casa que nós nos espelhamos para o jeito como nós queremos viver os nossos dias. É primeiramente em casa que nós nos espelhamos em relação aos sonhos que nós queremos sonhar, que nós gostaríamos de sonhar. É primeiramente em casa que nós nos espelhamos para o que realmente nós gostaríamos de ser. Nesse tempo de pandemia, a gente tem ficado em casa como talvez jamais tenhamos estado. E é em casa que muita coisa começa. É em casa que muita coisa acontece. A exemplo do que Jesus fez hoje, se tem algo na família cristã que deve começar em casa, que deve acontecer em casa, que deve se cultivar em casa, porque senão vai ser lá fora, e lá fora há muito perigo de um desvirtuamento, de uma distorção, de um afastamento, de um distanciamento. Eu vou repetir essa frase, exemplo do que Jesus fez hoje. Se tem algo na família cristã que precisa começar em casa, acontecer em casa, se cultivar em casa, é o cuidado mútuo da vida espiritual, é o cuidado da vida com Jesus, é o cuidado do pai com o filho, do filho com o pai, do pai com a mãe, da mãe com o pai, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, os irmãos entre os irmãos. Então, queridos, se ainda não aconteceu,
Sempre é tempo de começar. Olhe para a sua família agora, nesse exato momento, e consagre a sua família para Jesus. Consagre o seu casamento, consagre os seus filhos, consagre os seus pais, consagre os seus irmãos. Se há alguém que está distante, que está afastado, está longe, fale com o Senhor a respeito disso. Fale agora, dobre os seus joelhos aí, comece agora, comece diferente, comece a partir de hoje, mas faça isso todos os dias. Consagre a sua família para Jesus todos os dias. Não é algo que a gente faz uma vez por todas, uma vez na vida, mas é algo que a gente faz todos os dias e sempre de novo, porque a obra que começou lá com Jesus, na sua cidade, na sua família, era para chegar aí na sua cidade, aí na sua casa, aí no seu lar. A salvação que Jesus levou para os seus irmãos, para os seus amigos, para a sua cidade, era para chegar na sua cidade aqui hoje, era para chegar aí na sua família agora, entre os seus irmãos, entre os seus queridos. Comece agora, como Jesus está sugerindo nessa mensagem. Comece a entregar a sua família para Jesus. E coisas muito especiais, grandes coisas vão acontecer. A palavra de Deus não volta vazia. Está cheia do poder de Deus para transformar a sua vida, o seu casamento, o seu lar, a sua família toda. Amém.